Bom dia, paz e graça. Domingão, hoje é dia 11 de janeiro de 2026. Estamos aqui para o nosso projeto 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, aleluia. Hoje já é o nosso 10º dia, glória a Deus. Hoje nós estaremos orando aqui, avançar em autoridade espiritual. Como eu já disse desde o começo, o nosso tema, aleluia, é 2026, ano de avançar. Precisamos avançar, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, aleluia. Nós já oramos aqui, avançar com a direção de Deus, avançar em fé, avançar em obediência, avançar em santidade, avançar na cura interior, avançar na família. E hoje nós estaremos aqui, avançar no trabalho, também fizemos, né? Hoje estaremos então com esse tema, avançar, aleluia, em autoridade espiritual. É forte o tema hoje, fique até o final, aleluia, porque Deus, Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Prepara aí a sua Bíblia, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, verso 19, Lucas 10, 19, aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que estiver entrando nessa live, nesse domingão. Não sei se vai entrar muita gente, porque tem, né, pessoas que no domingo levantam um pouquinho mais tarde, ou que está com visita em casa, né? Mas essa live ela fica gravada, depois, né, você pode assistir depois, assistir mais tarde com calma. E Deus é fiel conosco. Sou grata a Deus por Ele estar me sustentando nesse projeto até aqui, porque não é fácil, né? Tenho acordado bem cedinho todos os dias, a gente tem que ler, tem que estudar. E eu estou fazendo o jejum também, que é muito importante, irmãos. E Deus está me dando forças. Como eu disse, eu tinha um pouco de dificuldade com o jejum, mas eu fiz um propósito que 2026, né, eu preciso melhorar nessa área. Porque sempre nós precisamos melhorar em alguma área na nossa vida espiritual. E eu precisava melhorar na questão do jejum, né? Eu não estava jejuando direito, assim, só de vez em quando, e eu tinha muita dificuldade, passava mal. Mas Deus é bom. Estou recebendo uma ligação aqui, mas não vai dar para atender agora. Não será me ligando em pleno domingo. Mas, irmãos, precisamos melhorar, né? Porque o jejum, nós vamos falar aqui hoje sobre autoridade espiritual. Só tem autoridade espiritual quem faz jejum. Aleluia. Lembra dos discípulos tentando expulsar demônios lá e eles não conseguiram, do menino? Aí Jesus falou que aquela casta só poderia sair com jejum e oração. Então, aleluia, para sermos revestidos de autoridade espiritual, precisamos jejuar. Vou dar uma dica desse jejum que eu estou fazendo. Estou fazendo um jejum de 16 horas. São 16 horas em jejum. Então, assim, minha última refeição, 7, 8 horas da noite no máximo, tá? Mas comida leve também, você não pode ficar comendo coisas muito pesadas. E aí você fica de jejum até o meio-dia do outro dia. Então, dá mais ou menos ali 16 horas. Se você aguentar, pode fazer mais. Eu confesso que quando chega às 11, eu já tô bem assim, com fome, né? Mas estou resistindo, aleluia. Também tirei o doce, tirei o refrigerante. Então, estou fazendo aí uma alimentação mais saudável, mais equilibrada também. Isso também é bom para a nossa saúde, né? Precisamos melhorar a alimentação, se alimentar melhor, melhorar a nossa saúde. E aí já fazemos o jejum, né? Para que possamos aí sermos revestidos de autoridade, poder. Porque sem jejum, aleluia, não conseguimos. Se vier alguém pedir oração para você, a pessoa estiver ali com o espírito mal, se você não tiver autoridade espiritual, aleluia, você não consegue, aleluia, orar por essa pessoa. É difícil, irmãos. Não é fácil não, hein? E Deus tem me levantado também para orar por pessoas. Preguei sexta-feira, né, na Igreja Brasil para Cristo, então eu orei ali para bastante gente, mais de 10 pessoas eu estive orando. E se você não tiver de jejum, se você não orar, você não consegue, aleluia, você não consegue. Porque você não conhece as pessoas que você vai colocar a mão na cabeça, então você precisa, aleluia, ser ungido, você precisa de autoridade, de poder, né, para que você possa orar com autoridade. Vamos começar então, irmãos? Vamos dar início então. Estamos aí só com 2 pessoas por enquanto. Daqui a pouco entra a Simone, daqui a pouco entra a Kelly, o pessoal que tem me acompanhado, o Alexandre, tem bastante gente acompanhando. A Kelly, falei da Kelly, a Kelly chegou. Bom dia, Kelly, paz do Senhor. Chegou bem no momentinho que eu estava iniciando aqui o nosso devocional, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção.
Hoje nós vamos estar orando para o mês de outubro. Avançar em autoridade espiritual. Pegue a sua Bíblia, abre Lucas 10:19, que nós já vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E Deus vai falar conosco hoje poderosamente, aleluia, sobre esse tema. Porque muitos irmãos, muitos cristãos amam a Deus, mas vivem como se não tivessem autoridade espiritual. Jesus não apenas nos salvou, ele nos revestiu de autoridade para avançar, resistir ao mal e viver uma vida espiritual vitoriosa. Avançar em autoridade é entender quem somos em Cristo e o que ele nos confiou, aleluia. Então ele não só nos salvou, mas ele nos revestiu de autoridade, aleluia. Para que possamos, aleluia, aí trabalhar na sua obra, para que possamos orar pelas pessoas, né? Porque muitas vezes, como nós estávamos falando esses dias sobre oração, pessoas que são dependentes, né, da oração de outras pessoas. E nós também temos essa capacidade, irmãos. Você também pode orar por alguém. Você pode expulsar o demônio de alguém, irmãos. Você também pode. Você pode orar e alguém ser curado através das suas mãos. Que hoje também nessa oração, o Senhor Jesus possa derramar, aleluia, uma unção na sua vida de cura, aleluia. Que você possa receber hoje aqui um dom de cura, para que quando você for orar, pessoas possam ser curadas através das suas mãos, aleluia. Porque nós precisamos, irmãos, orar pelas pessoas também, não só pedir oração, receber oração. Jesus também designou para nós essa missão, aleluia, de levar a palavra de Deus, aleluia, falar do amor de Deus, falar da salvação, mas também orarmos pelas pessoas, aleluia. Que no ano de 2026 você possa crescer nessa área, aleluia. Eu confesso que quando eu me converti, eu não acreditava que eu poderia orar por alguém, aleluia. Eu me sentia fraca na fé. E é isso que atrapalha a pessoa. Ela se sentir fraca, se sentir incapaz de fazer aquilo. Dizer, eu orar por alguém, né? Eu colocar na mão na cabeça de alguém, a pessoa ser liberta de algum mal. Ah, eu não tenho poder para isso, né? Vou deixar isso para pastores, vou deixar isso para quem, né, tem aí uma experiência mais do que eu, as pessoas mais velhas. Só que, aleluia, não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que nós avancemos na nossa vida, aleluia, espiritual e em autoridade espiritual. Aleluia. Por quê? Você não vai orar para as pessoas só fora, mas você pode orar dentro do seu ambiente. Aleluia. E é muito grave isso. Esses dias, estava passando por algo bem difícil aqui na minha casa. Minha filha, ela está desempregada, ficou desempregada durante todo o ano de 2025. E ela continua, mas eu creio que esse ano Deus vai abrir uma porta para ela. Só que daí foi gerando uma ansiedade nela e ela começou a ficar só dentro do quarto. E aquilo começou a me preocupar, bastante preocupação a respeito disso, né? Até que um dia eu falei, meu Deus, preciso orar dentro desse quarto. Peguei o óleo ungido e comecei, né? Comecei a orar, ungir a cama, orar dentro do quarto. Então precisamos ter essa autoridade espiritual para orar dentro da nossa casa, né? Expulsar demônios dentro da nossa casa, sim, aleluia. Porque o inimigo tem atentado contra a nossa casa, contra nossas famílias, contra os nossos filhos. E como que nós vamos orar se nós não tivermos autoridade espiritual, aleluia? Então, às vezes, as pessoas ficam dependentes de vir alguém na nossa casa orar, mas você também pode orar dentro da sua casa. Tenha sempre um óleo ungido, aleluia. E quando você sentir, aleluia, algo diferente na sua casa, ore. Hoje, eu convido a você a fazer isso. Orar dentro dos ambientes. Nós vamos fazer isso, eu também vou fazer isso. Daqui a pouco, terminando aqui, eu já vou fazer. Orar dentro do ambiente, pegar o óleo, ungir as portas de entrada, ungir as portas, porta de entrada, pode sair, porta da sala, porta da cozinha, ungir os quartos, ungir as camas, ungir o portão da entrada. Eu te convido hoje a fazer isso dentro da sua casa. Vamos comigo. O Espírito Santo está testificando isso no meu coração. Hoje vai ser um dia que nós vamos orar na nossa casa com poder, com autoridade espiritual, para que possamos, qualquer espírito mal que estiver dentro da nossa casa, hoje vai cair por terra, no nome de Jesus, porque a nossa casa pertence ao Senhor, aleluia. Nem o inimigo tem força e poder na nossa casa, aleluia. Quando nós temos a autoridade espiritual, os inimigos caem por terra. Nós vamos pisar na cabeça da serpente hoje. Aleluia, Alexandre. O Alexandre acabou de entrar. Bom dia, Alexandre. Hoje nós estamos orando aqui, avançar, aleluia, em autoridade espiritual. Eu estou falando para os irmãos um direcionamento que o Senhor me deu agora aqui. Hoje nós vamos orar dentro do ambiente da nossa casa. Hoje nós vamos terminando aqui essa oração. Nós vamos, quem tiver óleo ungido, nós vamos ungir
as portas da nossa casa, vamos ungir o portão de entrada da nossa casa, vamos ungir a cama, vamos ungir todo o nosso ambiente e orar, aleluia, porque se tiver algum espírito mal dentro da nossa casa hoje, todo mal vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós precisamos ter esse espírito de ousadia, orar com ousadia, orar com fé, orar com autoridade. Não porque nós somos fortes, não, mas nós oramos pelo nome poderoso. O nome de Jesus tem poder. Isso, irmãos. Você não vai orar porque você é forte, não. Nós somos fracos. Mas quando nós oramos no nome poderoso de Jesus, pelo sangue poderoso de Jesus, aleluia, toda muralha é quebrada, todo mal tem que sair, aleluia, bater em retirada da nossa casa, aleluia. Glória a Deus, meu Deus. Precisamos orar, irmãos, no nosso ambiente, na nossa casa. E hoje nós vamos fazer isso. Eu te convido a fazer isso comigo hoje, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Olha a presença, tá forte hoje aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, então? Então nós vivemos, irmãos, em tempos onde o mal se manifesta, como eu falei, e se manifesta de forma sutil e intensa. Pensamentos negativos, opressão espiritual, tentações constantes, pressões emocionais que esgotam a nossa alma, batalhas espirituais também que nós passamos. Mas Deus não nos chamou para viver acuados, com medo ou em fuga. Aleluia. Jesus nos deu autoridade espiritual. Vamos ler comigo. Lucas 10:19. Aleluia, que vai dizer assim: eis que eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha aí, irmãos. Jesus está falando isso, o regresso dos 70, quando ele faz aquela convocação para os 70, aleluia. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submeteram pelo teu nome. Então, Jesus manda os 70, mas eles vão regredir de medo, aleluia. Por quê? Olha lá. Seus próprios demônios nos submeteram ao teu nome. Mas Jesus disse para eles: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Aleluia. Eles ficaram com medo, aleluia. Mas o Senhor, Jesus, vem dizer para eles: olha, eu estou dando poder e autoridade para vocês. Ele não deu só para esses homens, para os discípulos, aleluia, mas ele também deu para mim e deu para você. Chega de ficar com medo, chega de fugir, ficar acuado, aleluia, com medo do inimigo, porque Jesus nos revestiu e vai nos revestir ainda mais dessa autoridade no ano de 2026. Nós vamos avançar em autoridade espiritual, aleluia, glória a Deus. Essa autoridade não vem da nossa força, do nosso merecimento, mas do nome e da presença de Jesus em nós. O sobrenatural da presença é que nos capacita a resistir o mal e vencer toda a obra das trevas com ousadia, não com medo. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês também, lá em Efésios. Vamos lá? Como falamos de batalha espiritual. Efésios 6:10 vai nos dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como eu falei ontem, existe, irmãos, entre aquilo que nós enxergamos e entre o céu, ali, vamos dizer assim, um segundo andar sobre a nossa cabeça, que é o quê? A atmosfera espiritual. É aquilo que nós não vemos. Como Alexandre, quero avançar na minha fé para que o grande milagre chegue em todas as áreas da minha vida, sentimental, material e espiritual. Isso mesmo, Alexandre, eu creio que você vai vencer, porque você é um homem, aleluia, de Deus, aleluia. Alexandre, eu estava lembrando de você esses dias, lá atrás, lembra? Quando a gente ainda... Eu era solteira ainda, morava lá na Vila Rosa, que a gente saía junto, né? Se divertia junto. E eu lembro como você era um grande homem. E eu creio que aquele Alexandre lá, ele não morreu. Aleluia. Aquele Alexandre ainda está aí. Aleluia. E eu creio que você vai vencer todas essas barreiras que o inimigo tenha tentado contra a sua vida. Aleluia. Tentando te derrubar. Aleluia. Mas você sempre foi um grande homem. Batalhador, trabalhador, um cozinheiro de mão cheia. Aleluia.
E eu creio que Deus tem grandes coisas para você. O inimigo tentou te derrubar todos esses anos, mas chegou o momento de você tomar uma posição, Alexandre, aleluia. E você vai avançar no ano de 2026, aleluia. O inimigo não venceu, não, contra a sua vida, Alexandre, creia nisso. Creia que as pessoas ainda vão olhar para você e dizer: olha o que Deus fez na vida dele. Olha como ele está diferente. Olha como ele mudou, aleluia. E eu creio nessa mudança na sua vida, aleluia. Glória a Deus. Ô Espírito Santo de Deus, Alexandre. Creia nessa palavra que eu estou falando para você, aleluia. Grandes coisas o Senhor Deus tem para sua vida, Alexandre. Mas fica firme na sua fé. A droga, alguns anos ganhou, mas agora eu avanço. E isso, Alexandre, eu creio, eu sei. Eu sei que você está lutando, você tem lutado e você está vencendo, aleluia. Eu creio nas grandes coisas que o Senhor tem para a sua vida, nos planos que o Senhor tem para você. Glória a Deus, você vai vencer. Mas como eu estava falando aqui em Efésios, vai nos dizer, né? Sede fortalecidos no Senhor e no seu poder. Então, a nossa força, ela vem do Senhor e do poder de Deus. Então ele está aqui nos convocando a nos revestir de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra a cilada do diabo. Aleluia. Muita gente não acredita que o diabo existe, sabia disso? Tem até muitas igrejas que não acreditam que o demônio se manifesta, não acredita nessas coisas, mas existe sim. Porque se não existisse, não estaria aqui na Bíblia. Se não existisse, Jesus não teria falado isso daqui para os 70, dessa autoridade e poder, aleluia, para pisar na cabeça de escorpiões. Aleluia. Se não existisse, Paulo não tinha falado aqui na carta aos Efésios, aleluia. Existe sim, a força do mal existe, aleluia. E ela pode derrubar muitas pessoas que estão fracas na fé. Muitas pessoas que não caminham com Jesus, aleluia, abrem brecha para o inimigo entrar na casa. Então, se a pessoa não ora mais, não lê a Bíblia, não busca Deus, não anda nos caminhos de Deus, pratica só coisas do mal, o inimigo entra. Você abre brecha, não é só brecha não, abre a janela e abre a porta escancarada para o diabo entrar na sua casa, aleluia. Mas quando nós caminhamos com Jesus, aleluia, quando nós oramos, como eu disse, quando nós jejuamos, aleluia, nós temos esse poder e essa autoridade para expulsar todo mal de dentro da nossa casa. Todos os dias, quando nós estamos orando, nossa oração da manhã, nós temos que declarar isso na nossa casa, sabe assim? Fazer essa declaração. Aqui na minha casa, aleluia, quem domina é Jesus Cristo. Nem o mal atingirá a minha casa e a minha família. Aí você vai orando, aleluia. Essa semana eu inicio novamente o jejum de Daniel. É um jejum forte, muito difícil, mas é um jejum onde milagre acontece sim. Olha, eu tô sentindo uma diferença grande desses 12 dias que eu tô fazendo jejum aqui. Muito grande mesmo. Então, irmãos, todos os dias declare dentro da sua casa, aleluia, que quem manda na sua casa é Jesus Cristo, aleluia. Quem manda na sua casa é Jesus e nenhum mal vai atingir a sua casa quando você declara pelo poder do nome de Jesus dentro da sua casa, aleluia. Profetize dentro da sua casa, aleluia. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Talvez você ache que alguma pessoa é o seu inimigo. Ah, fulano é meu inimigo, aleluia, mas não é não. A nossa luta, os nossos inimigos não são homens, olha aqui a palavra está dizendo. Mas a nossa luta, o nosso inimigo são os principados, as potestades, os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Bom dia, Patrícia. Bom dia, glória a Deus. Que bom que você entrou. J. Rosa também, bom dia. Então, olha aqui. Vamos ler como que é essa armadura de Deus. Olha lá. Cingindo-vos de revestido da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também todo o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que eu seja dada abrir a minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar. Olha isso. Então, Paulo também está pedindo aqui para a igreja de Éfeso que eles orem para que ele tenha cada vez mais ousadia para falar. Aleluia. Não tenha medo de falar. Aleluia. E essa ousadia, ela vem quando nós pedimos a Deus essa ousadia, aleluia. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo, aleluia, é que nos dá essa ousadia. Faz pouco tempo que eu tô caminhando na vida cristã, sabia disso? Foi desde o final de 2019. Então tá fazendo 6 anos que eu tô nessa caminhada, aleluia. Os 2 primeiros anos foram bem difíceis, aleluia. Que eu ainda tava ali
engatinhando, eu era um bebê, aleluia. Só que depois do 3º ano em diante, eu comecei a crescer, eu falei, eu preciso avançar, aleluia. Eu preciso, aleluia, eu preciso orar mais, preciso ler mais a palavra. Então, foi quando eu comecei a estudar a Bíblia, foi quando eu comecei a orar mais, aprender a orar, porque eu não sabia orar. Porque como eu sabia só aquelas orações decoradas. Foi então que eu aprendi a orar, verdadeiramente falar com Deus, cara a cara, aleluia. Eu aprendi, fui aprendendo, e o Senhor, aleluia, foi me dando autoridade na pregação, foi me dando autoridade na oração, aleluia. Porque eu disse, eu não quero ter medo mais, eu quero ter ousadia pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque eu quero fazer a diferença, aleluia, aqui nessa terra. Eu quero ser boca de Deus aqui nessa terra, com autoridade, com poder, aleluia, para que quando eu pregue, pessoas aceitem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que quando eu pregue, aleluia, pessoas sejam libertas, curadas, aleluia, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, para que quando eu ore, para que quando eu coloque a minha mão na cabeça de alguém, aquela pessoa receba cura, receba libertação. Então nós temos que pedir isso para Deus. Se você ainda se sente fraco na fé, se você tem medo de orar por alguém, tem gente que tem medo, sabia? Eu não vou orar, não, colocar a mão na cabeça dos outros para passar as coisas para mim. Tem gente que fala isso, aleluia. Tem pessoa que tem medo de colocar a mão na cabeça do outro, mas não precisa ter medo não. Se você é revestido pelo Espírito Santo, de poder e de autoridade que Jesus deixou para você, não tenha medo de orar, aleluia. Como eu disse aqui, hoje nós vamos estar clamando aqui, eu creio que o Senhor vai derramar uma unção sobre a sua vida, uma unção de cura, de poder, de autoridade, para que você possa orar pelos seus, orar pelos seus filhos, orar na sua casa, orar para quem pedir para você oração. Como eu disse esses dias, lá no meu trabalho tem sempre alguém pedindo, Lu, você pode orar por mim hoje? Eu falo, então vamos lá. Vou para minha sala, tem meu óleo ungido, tem a Bíblia, o óleo ungido, eu pego meu óleo, passo na minha mão, passo na cabeça da pessoa e vamos orar, sim, porque nós precisamos aí orar, irmãos. Precisamos orar. Porque o maligno, aleluia, ele tem atentado contra a vida das pessoas, aleluia. Esses dias eu orei com uma pessoa lá no meu serviço mesmo, uma amiga minha, e o inimigo estava nela. Porque quando eu comecei a orar para ela falou que sentiu vontade de me morder. Ela sentiu vontade de... Ela falou assim, Lu, sabia que quando você estava orando por mim, eu queria morder você para você parar de orar? E aí eu orei, continuei firme orando por ela. Ela falou assim, Lu, saiu tudo aquilo que eu estava sentindo. Ela estava angustiada. Ela estava chorando o tempo todo com angústia, sentindo uma coisa mal sobre a vida dela. E quando eu orei para ela, o inimigo manifestou. Mas ele saiu pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você quer ter esse poder? Aleluia. Ore, faça jejum, porque sem jejum e oração, as potestades não saem, as castas não saem, aleluia. Como Jesus disse para os discípulos, essa casta não pode sair sem jejum e sem oração. Aleluia. Glória a Deus. Francisco, bom dia, Simone Messias entrou, bom dia. Glória a Deus, tá forte aqui hoje, irmãos. Então, que possamos estar revestidos, aleluia, com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mal, aleluia. Para que quando você perceba que tem alguma coisa errada, porque a gente percebe, a gente começa a sentir umas coisas estranhas, ainda mais quando vem batalha espiritual, irmãos, nossa, ainda mais como eu prego bastante fora, às vezes eu passo por umas batalhas espirituais terríveis, sabe? Quando você começa a sentir mal, ou você começa a sentir um cansaço fora do normal, aleluia. Sabe quando você dorme bem, você tá bem, tá tudo certo na sua casa, tá tudo certo no trabalho, mas mesmo assim, você sente um cansaço fora do comum. Sabe o que é isso? Batalha espiritual que tá vindo, aleluia. E se você não se fortalecer em oração, em jejum, aleluia, você não consegue resistir. Aquele cansaço vai te dominando tanto que você acaba se entregando, aleluia. É forte. Vem batalhas, vem enfermidades, vem algumas coisas que são espirituais na nossa vida, que é tudo batalha espiritual. E para nós vencermos é só jejum, é só oração, é só estar revestido de toda a armadura de Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos passar para o momento da oração, porque já é 8h30. Vamos passar para esse momento de oração. Oh, Jesus, tem uma presença real aqui do Espírito Santo, irmãos. Vamos orar então? Simone, lembro do dia que meu filho Anderson estava ansioso e você orou por ele. Passou o óleo ungido na sua sala e eu estava no culto do dia. E ele disse que estava ansioso e passou depois que você orou. É verdade, Simone, é verdade. Eu oro para as crianças também. E é tão bonitinho que tem umas crianças que acostumaram esse ano. Uns alunos do 5º ano. 3 meninos. Pensa 3 meninos assim, terríveis de comportamento. Aí teve um dia que eles foram na minha sala para conversar e eles viram o meu vidrinho de óleo ungido lá e perguntaram o que era. Aí eu fui explicar, né, que era óleo ungido para orar, tal, e aí eles ficaram curiosos. Aí eu falei assim, tá bom, vou passar em vocês hoje. Passei, abençoei cada um deles. E aí todos os dias eles queriam, sabia? Todo dia, tia Lu,
passa o olhinho na gente todo dia. E eu comecei a passar e eles começaram a melhorar, até no comportamento, olha só. Isso não é idolatria, não é que não é o poder do óleo, não, mas é o poder do nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus Cristo. E eu faço isso mesmo, irmãos. Muita gente pode não entender, né? Isso, mas faz toda a diferença isso. E olha só, né? O Anderson não esqueceu que eu orei pra ele. Que bênção, glória a Deus. Tô com saudade do Anderson. Vamos orar então, irmãos? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, estamos na Tua presença, Senhor, aqui, nesse domingo, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, para estarmos aqui na Tua presença, Senhor, aleluia, para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Te adoramos, doce Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença nessa oração. Obrigado por nos sustentar esses dias desse projeto. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. O Senhor tem estado conosco. Aleluia. Glória a Deus. A Tua presença tem sido real no nosso meio. O Senhor tem falado conosco, Senhor, nesses dias desse projeto que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. E eu te agradeço, Senhor, por poder compartilhar esse devocional com essas pessoas. Tem pessoas aqui comigo desde o primeiro dia, aleluia, que estão firmes, que estão fortes nesse devocional. 2026, ano de avançar. E nós estamos crendo no nosso avanço em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nós estamos crendo que nós vamos avançar em todas as áreas no ano de 2026, aleluia. E hoje nós estamos orando, Senhor, avançar, aleluia, em poder e autoridade, aleluia, avançar na autoridade espiritual, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de ousadia, aleluia. E nós, nessa manhã, Senhor, nós clamamos, aleluia, nós clamamos que o Senhor venha nos revestir de autoridade, Pai. Nos reveste de autoridade, de discernimento espiritual. Tira todo medo das nossas vidas, medo de pregar a palavra, medo de orar por alguém. Venha tirando todo medo, todo espírito de medo e venha colocando ousadia sobre as nossas vidas. Nos reveste, Senhor, de autoridade, aleluia, para que possamos resistir ao inimigo, contra as ciladas do inimigo na nossa vida, porque o inimigo, ele tem tentado contra a nossa casa, contra a nossa família, aleluia. Não podemos permitir, não podemos deixar nenhuma brecha para o inimigo entrar na nossa casa, na nossa família, Senhor. Por isso que nós possamos orar mais, jejuar mais, buscar mais a Tua face, buscar a Tua presença, aleluia. E pelo poder do Teu santo nome, pelo poder do Teu sangue, Jesus Cristo, que nós possamos cada dia mais ter autoridade espiritual, aleluia. Não só dentro da nossa casa, mas que possamos usar essa autoridade aonde nós formos, no nosso trabalho, que possamos usar essa autoridade no nosso trabalho, na rua que nós moramos, aleluia. Se alguém pedir para nós orarmos na casa, nós vamos orar na casa da pessoa com a Tua autoridade, aleluia. Nós vamos expulsar demônios, nós vamos expulsar o inimigo, todo espírito mal vai sair, porque nós vamos orar pelo Teu poder, do Teu santo nome, Senhor. Oh, aleluia, nos reveste de poder nesta manhã, aleluia, nos dê autoridade, ousadia, nos dê ousadia, tira todo medo, Senhor, nesta manhã sobre as nossas vidas, que possamos crescer nessa área, Senhor, e que as pessoas possam ver em nós, Pai, essa autoridade. E eu profetizo que pessoas, aleluia, vão chegar até você pedindo oração, aleluia. E você não vai ter medo de orar, aleluia. Você vai orar com poder e com autoridade no ano de 2026, Senhor. E nesse momento também nós apresentamos o mês de outubro em Tuas mãos, Pai. Cada dia do mês em Tuas mãos, Pai. Que no mês de outubro nós possamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Vem abençoando o nosso mês, que seja um mês abençoado, um mês próspero, aleluia. Porque quando chega no finalzinho do ano nós estamos cansados, mas nós profetizamos que nesse ano, aleluia, nós vamos ter aí, aleluia, uma energia diferente, aleluia, que o cansaço não vai prevalecer na nossa vida, aleluia. Nós vamos receber um renovo, receba renovo de Deus na sua vida. Todos os dias nós vamos orar, aleluia, e sermos renovados, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, venha nos renovando cada dia do mês de outubro. Aleluia, venha nos abençoando a nossa casa e a nossa família, Pai. Consagramos esse mês em Tuas mãos. Faça o Teu querer, faça a Tua vontade, faça o Teu querer na nossa vida, Pai. Aleluia. E que grandes projetos, aleluia, possam ser abençoados. Se você tem um projeto para o ano de 2026, quem sabe se você quer abrir um negócio, aleluia, que você quer abrir uma empresa, aleluia, receba a bênção de Deus nesse projeto, aleluia, que vai dar certo, que vai prosperar, porque Jesus está à frente, abrindo as portas para você no ano de 2026. E lá no mês de outubro, você já vai testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, aleluia. Abençoa cada irmão que está aqui comigo, abençoa o Alexandre, abençoa
a Claudete, abençoa a Simone, abençoa a Kellen, abençoa o Rodrigo, abençoa a Mariana Morales, abençoa todos os irmãos que entraram aqui nesta oração, Pai, que eles recebam uma bênção na casa, na família, receba cura, receba portas abertas, prosperidade, paz, alegria dentro da sua casa, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso domingo, Senhor, que seja um domingo abençoado na Tua presença, Pai, um domingo de paz, um domingo de alegria, Pai, e que essa palavra possa continuar conosco, dentro do nosso coração, ó Pai. Assim como o Senhor deu autoridade para aqueles 70 homens, 70 discípulos, nos reveste da Tua autoridade, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Derrama o Teu Espírito Santo, da Tua unção sobre a nossa vida, Pai. Precisamos ser ungidos, revestidos, Pai. E nós sabemos que lá em Atos 2, aleluia, eles prevaleceram em oração, Pai, 10 dias orando e buscando. E o Senhor derramou o Teu Espírito Santo sobre eles. E Pedro, na sua primeira pregação, aleluia, 3.000 pessoas se converteram pela autoridade do Teu poder, Pai. E é isso que nós queremos na nossa vida, Pai. Quando nós proclamarmos o Teu santo evangelho, pessoas possam aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Oh, que nós possamos cada dia mais amar almas, aleluia. Falar do Teu amor, daquilo que o Senhor fez na nossa vida. O Senhor nos transformou e nós podemos falar da Tua palavra e pessoas vão ser transformadas por causa do nosso testemunho, Senhor. Oh, Jesus, abençoa cada um de nós, oh Pai. Obrigada por esse momento, Senhor, na Tua presença. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente querida. Que bênção, hein? Meu Deus, glória a Deus. Eu creio que a Gralha Alimentos será um sucesso. Sim, eu vi esse Gralha Alimentos. Como que tá sendo? Depois você me conta. Depois você me manda lá como que tá funcionando essa empresa sua aí, né? Me conta certinho, que eu fiquei curiosa, viu? Viu, Alexandre? Deus abençoe, irmãos. Ai, deu até calor aqui. Irmãos do céu, deu até um calor. Nossa, porque hoje ainda tá fresquinho, né? Porque choveu. Mas eu senti um calor aqui. Irmãos, amanhã, avançar com gratidão. Vamos falar sobre gratidão, né? Se Deus vai nos fazer avançar em todas as áreas da nossa vida no ano de 2026. Então, precisamos ser gratos a Deus, porque nós não vamos conseguir nada sozinhos. Tudo vem do alto. E nós precisamos exercer a gratidão todos os dias da nossa vida. Então, vem comigo amanhã, 8 horas da manhã. Aleluia, 8 horas da manhã. Estaremos aqui. Avançar com gratidão. Vamos falar sobre gratidão. Vamos fazer a nossa declaração profética de hoje? Levante sua mão. Em 2026 eu avanço em autoridade espiritual. Sou submisso a Deus, resisto ao inimigo e caminho debaixo do poder do Espírito Santo. Vamos lá? Em 2026 eu avanço em autoridade espiritual. Sou submisso a Deus, resisto ao inimigo e caminho debaixo do poder do Espírito Santo. Amém? Alexandre, não é o calor, é a unção do Espírito Santo. Nossa, Alexandre, você não tem ideia de como eu transpiro quando eu tô pregando. Meu Deus do céu, pode estar frio. No inverno, eu transpiro bastante. Porque daí vem uma unção, vem esse poder, vem essa autoridade. Aleluia, olha, vou falar pra vocês, viu? Até meu marido fala, meu Deus, você transpirou muito. Mas olha, Deus é bom na nossa vida, né? Que o Espírito Santo possa ter falado com o seu coração, continue falando com o seu coração. Que bom que vocês estão aqui comigo nesse domingo. Sou grata a Deus por cada vida de vocês, viu? O Kellen, Simone, Alexandre, Rodrigo, pessoal que tá sempre aqui comigo. Obrigada, viu? Por não me deixarem sozinha aqui, tá? Deus abençoe, beijo grande no coração. Fica com Deus. Um ótimo domingo para vocês, na presença do Senhor. E até amanhã. Beijo grande.